Olá, sejam bem-vindos ao Pod Odev, um podcast sobre neurociência na criação dos filhos. Eu sou Bruna Trevisan, eu sou psicóloga, sou mãe do João e da Catarina. Eu sou Graciele Azevedo, sou psiquiatra da infância e adolescência e mãe do Heitor. Grati, hoje a gente vai conversar sobre quando meu filho não obedece, ou meu filho nunca obedece. Enfim, é um dilema, é um desafio de muitas famílias, o fato da obediência. E começando pelo que é a obediência, né? O que é obediência? Acho que é um bom ponto de partida pra gente pensar, né? O que é obedecer? É simplesmente a criança fazer tudo que eu peço, na hora que eu peço, independente da maneira que eu estou pedindo, independente do conteúdo do que eu estou pedindo, né? Aí a gente vai naquela questão da expectativa do pai, né? Então, a gente precisa pensar que a desobediência tem algo por trás do comportamento da criança. Então, no geral, os pais interpretam que ele está desobedecendo porque ele quer me ferir, né? Quer ferir o adulto, enfim, entra num embate, né? Que é uma coisa deliberada. Disputa de poder também. Às vezes tem, às vezes pode ter essa situação, mas nem sempre. Então, a gente tem que sempre pensar sobre o comportamento da desobediência. Pensar sobre a forma como eu estou dando a instrução, sobre outros fatores que podem estar interferindo no comportamento da criança, né? Para a gente poder realmente ajustar. Então, em vez da gente, enquanto pais, a gente ficar pensando que nossos filhos precisam simplesmente fazer tudo que eu peço, na hora que eu peço, do jeito que eu peço, independente da forma que eu peço e o que eu estou pedindo, é pensar o que meu filho realmente precisa fazer, que não tem a ver só com atender a minha expectativa, o que eu estou querendo ensinar com a instrução que eu estou pedindo para ele, se ele está dando conta, se ele dá conta daquilo, da forma que eu estou pedindo, e se é o momento adequado também, né? Porque, por vezes, o que acontece? A criança está super envolvida em alguma coisa. E ela fala, tem que tomar banho agora. Exato. E daí ela vai desengajar de uma coisa que está super interessante, super envolvente, e vai falar, sair feliz da vida. Oba, banho! Não vai. Nem a gente vai, né? Do tipo, vou deixar de fazer uma coisa muito legal aqui. Nossa, agora é hora de tomar banho, né? E aí envolve também a capacidade dessa criança, que alguns vão ter mais dificuldade ou menos, da flexibilidade, da alternância, de desengajar daquilo que é super interessante, se autorregular e falar, agora eu preciso fazer uma coisa chata. Ir lá fazer coisa chata porque a mãe tá mandando. É lógico que o conceito de hierarquia é importante, né? Assim, entender, eu preciso atender o que minha mãe tá pedindo, porque minha mãe é minha mãe, independente de qualquer coisa, né? Enfim, precisa ter, mas isso não é suficiente para a criança obedecer. Com certeza, né? E é isso, aí os pais se decepcionam. Então, falar uma criança que, sei lá, muitas vezes vai quando vai tomar banho, mas em determinados momentos ela não vai. E aí eu entendo, que eu leio que meu filho é desobediente porque ele não me atende em todas as vezes que eu dou esse comando. Exatamente. Né? É diferente, às vezes, de uma criança de falar... Nunca ele vai tomar banho, né? Sempre ele tá pedindo um tempo a mais, sempre ele tá... E mesmo assim, pode ser porque o ambiente tá mal organizado para essa hora do banho. Sim. Né? Então, uma coisa que eu falo, se você deixa ele em telas e vai pedir para esta hora ele desligar e tomar banho, é mais difícil, porque tela é algo que é muito recompensador. Sim. Então, é melhor que você tenha uma atividade depois da tela, que é menos recompensadora, às vezes, do que a tela para aquela criança, e depois vai pedir o banho. Então, não adianta também eu exigir que ele obedeça e fique feliz desligando tela que tá lá. Dopamina disparada na cabeça dele. Ou não oferecer tela se eu sei que eu vou ter que pedir isso, pra exatamente. ele ir pro banho. Pode ser isso, né? Não vou dar tela mais esse horário. Exatamente. Tá? Eu tô vivendo uma fase agora da desobediência em casa. Ele tá com quantos anos mesmo? Ele vai fazer 8. Vai fazer 8. Oh, falei Arthur, gente, vai. O João, todo mundo fala Arthur. Porque é o nome mais infantil do que João, acho. E tá nessa fase. E eu tô tentando identificar qual que é o fator da desobediência, assim, né? Tem um pouco disso, dele estar envolvido em uma coisa mais interessante. O que eu tô pedindo é chato. Tem um fator que eu acho que eu peço muita coisa. É uma coisa pra gente pensar, né? Se eu peço muita coisa, a criança dá uma desligada, né? Ela dá uma economizada ali, porque realmente o tempo inteiro alguém mandando em cima de mim é desagradável, né? Acaba não atendendo, eu acho que tem um pouco disso. E tem um pouco dele estar numa fase
de se divertir consigo mesmo, assim, né? Então, ele acha diversão naquilo que ele tá fazendo. E aí, ele acha que me responder de uma certa forma é divertido, né? Só que aquilo ativa em mim naturalmente, né? Um sentimento... Mas ele responde e dá uma risada, tipo, achando legal. De cantinho de boca, assim, né? Se divertido. Acho que eu vou achar aquilo divertido. Né? No fundo, é isso. Mas que ele veja sangue nos meus olhos, né? Filho, escuta aqui. Então, assim, no geral, o que eu tenho tentado fazer é pegar o corpinho dele e falar assim, filho, vem aqui. Pego as mãozinhas dele, olha pra mim. O que a mamãe pediu? Daí ele já fica tentando desviar o olhar, assim. Né? Então, peraí, volta aqui. O que eu pedi mesmo? Você é inteligente. Eu falo, você é muito inteligente. O que você tem que fazer agora? Né? E ainda assim, eu preciso meio que fazer junto com ele. Iniciar junto com ele. Porque senão, em milésimo de segundo, ele já desviou e já virou, já brincou, já fez outra coisa, já, né? E já tá achando super legal aquilo que ele tá fazendo. Então, esse é um comportamento que é muito comum. E, no geral, os pais vão interpretar. E eu acabo interpretando, por mais que né, se eu parar pra pensar, eu sei que tô errada. Como algo que ele não me respeita. Ele tá provocando. Ou que ele tá provocando... Né? Ou, enfim, e a gente precisa sempre ter um pensamento o que eu posso fazer para aumentar o engajamento dele naquilo que eu estou pedindo para ele fazer. Focar mais na solução. Né? Então, o que vai facilitar? E essa coisa que você falou, da coisa do dar um start, começar junto a coisa, assim, né? É uma coisa que a gente às vezes orienta muito, né? Que eu vejo. Então, às vezes eu vejo o pai que tá gritando lá, guarda os brinquedos. Eu falo, olha... Se não tá fluindo desse jeito, chega perto e fala, hora de guardar os brinquedos. Começa a guardar junto com a criança e conduz ela para fazer isso, né? Porque o que é chato é isso, você ficar dando uma ordem, às vezes a distância e achar que a criança vai fazer, né? Isso, exatamente. Então, uma coisa que aconteceu várias vezes é dessa instrução. Coloca tal coisa na mochila, de longe. Não é colocado na mochila. Aí, por exemplo, foi ontem? Foi ontem. A gente terminou de fazer uma tarefa e aí eu coloquei na mãozinha dele e falei assim, olha, já coloca já na mochila, porque vai ser muito ruim. Você fez toda a tarefa e de repente a professora, você chega lá, você não tem a tarefa para entregar. Mas não ia ser muito ruim? Dei na mãozinha dele. Só que daí eu não finalizei, eu não observei se ele finalizou a ação. O que aconteceu? Não colocou. Não colocou. Tava na mão dele, ele não colocou. Pra mim, foi super frustrante. Como assim? Tava na mão dele. Ele só tinha que enfiar dentro da mochila. Né? Mas ok, alguma outra coisa fez com que ele não colocasse na mochila. A minha expectativa era que ele colocasse? Era. Fiquei frustrada? Fiquei, né? Fiquei bem brava, na verdade, assim, né? Mas ok, vou falar assim, da próxima vez eu acho que ele está numa fase que eu preciso mais monitorar a ação até o final. Lógico que é mais fácil fazer por ele. É mais fácil fazer por ele. Mas aí eu também não tô ensinando. Tá. Mas ele já fazia... Tá na fase de aprender isso agora? Organizar os objetos? Já teve oscilações, assim. Teve uma fase que eu não precisava falar muito o que ele fazia. Né? Então... De organizar o próprio... Não, mas de terminar eu falar o que a gente precisa fazer agora, né? Então tá. Né? Porque daí é uma coisa que eu repetia sempre, terminou a tarefa. Até porque antes ele tinha tarefa com mais frequência, eu acho. Olha. Quase todo dia. Dia assim, já não tinha uma tarefinha. Então, como era uma coisa mais rotineira, aí fica mais fácil de internalizar. Agora ele tem tarefas mais espaçadas. Né? Então, não tá muito na rotina essa sequência de ações, né? Finalizar a tarefa, fechar o estojo, colocar na mochila, fechar a apostila, colocar na mochila, né? Entendi. Então, eu tô pensando, né, que talvez tenha a ver com isso também, né? Mas tá numa fase de economia de energia, assim, né? Não, depois eu coloco. Tá. É um otimismo. Eu vou lembrar, depois eu coloco, não precisa ser agora, né? Essa questão de gestão de tempo, eu acho que interfere também, pensando nessa situação. Então, olha, não, mas eu não vou sair agora de casa, eu tenho tempo ainda. Eu ainda vou almoçar, ainda vou... Então, depois eu coloco, né? Não vai lembrar depois, porque é muita coisa, né? Assim, não tem essa noção de que tem uma demanda cognitiva grande, vamos economizar. Não tem. E aí, vamos aproveitar uma pergunta, assim, num caso desse, assim. Deixa ele ter uma consequência? Do tipo, chegar na escola sem a lição que ele fez? Então, aí, por exemplo, ele realmente foi, né? Eu não vi. Ele foi sem a tarefa.
E aí veio, como ele foi sem apostila, não só ele não mostrou a tarefa que ele tinha feito, como ele ficou sem fazer a tarefa da apostila que ele deveria fazer na sala de aula. E aí veio um bilhetinho da professora falando, olha, então finaliza em casa, tal, porque ele não trouxe a apostila. Então, ele acabou tendo a consequência natural, né? Que é não apresentar a tarefa e ter que fazer a tarefa ali depois. Aí, a consequência que eu coloquei foi ele fazer a tarefa exatamente no momento que ele chegou da escola, não deixar para outro momento. Né? Porque, normalmente, eu flexibilizo um pouco. Né? Faz no outro dia e tal, ainda mais sexta-feira e tal, né? E também uma coisa que eu quis mostrar para ele é a responsabilidade, né? Olha, a professora espera que você entregue a tarefa, né? Então, eu já vou falar com a professora, né? Então, a gente tem um contato mais próximo, né? E daí eu conversei já com a professora e tal. Mandei a foto da tarefa, que eu também não sei se foi uma boa ou não. Mas eu assim, pra falar assim, olha, ele tinha feito, ele só esqueceu. Ele se dedicou, dedicou bastante. Era um texto, né, que para ele é uma coisa mais exigente. Então eu acabei enviando, mas de repente ele poderia ter uma consequência ainda maior, que ela considerar que ele não fez a tarefa. Né? E perdeu algum ponto, alguma coisa assim, né? Mas aí eu não sei quanto ele se importa ainda, sabe? Então, eu preferi ensinar pra ele que aquilo era uma coisa importante. Não, a gente já resolve isso já mostra, né? Pra mostrar pra ele que tem um valor, sim, né? Tem uma responsabilidade. Então, eu priorizei isso, né? Porque, enfim, eu acho que ele... Dependendo da consequência natural, a gente tem que ver se aquela consequência ela vai afetar ou não ele, né? Você não tem esses desafios de desobediência ainda do Heitor? Desobediência, eu acho que eu tenho nesse sentido de falar assim, vamos organizar agora é hora de guardar. Não quero, não vou guardar, guarda você, entendeu? Assim, por não seguir instruções. Isso, por não seguir instruções ali, né? Deixa eu pensar se tem mais algum. Eventualmente é isso, você não pode fazer isso. Aí você vê que ele faz e dá a risadinha, tipo, 4 anos. Eu falo, não é possível, ele faz e dá uma risadinha, assim, tá esperando pra ver o que eu vou fazer. Mas eu acho que é mais exatamente uma idade de testar acho que ele tá tateando limites. Uma coisa que ele tá fazendo eu falo, filho, faz não sei o que lá. Ele fala, não. Não vou. Só que eu vejo que também ele acha graça nisso. Então. E não necessariamente ele não vai fazer. Ele é só um não aleatório, assim, sabe? Não tem a ver com o comportamento dele, porque às vezes ele vai lá e faz. Às vezes não, às vezes sim. Né? Então, eu já percebi assim, olha, esse não pode me afetar, porque ele não significa muita coisa, né? O mais importante é a ação dele, se realmente ele vai seguir ou não. E aí, eu tenho que pensar, o que vai ajudar ele a me obedecer? O que vai me ajudar mais? Em vez de ficar pensando em punir o fato de ele não ter obedecido, né? Porque o punir ele não ter obedecido, no geral, não vai garantir que ele me obedeça. Né? Então, eu tenho que pensar o que faz ele não me obedecer ou o que pode aumentar a obediência dele nessa situação. Né? Então, tentar sempre pensar nisso tem me ajudado. Né? E quando eu converso isso com as mães no consultório, também é um pensamento que tende a ajudar. Né? Então, uma coisa que eu sempre bato na tecla a gente sempre tem que olhar o desafio da criança como uma oportunidade de aprendizagem. Porque, no geral, a gente pensa em resolver. Não, mas o que eu preciso que ele me obedeça para que a gente jante logo, para que a gente saia logo de casa, para que a gente durma logo. Né? E aí, a gente quer resolver a situação. Daquele momento. Daquela situação. Não é o pensamento de longo prazo. Para que aquilo, né, aquele dia acabe, para que as coisas se resolvam. Mas, na verdade, tudo isso, ao longo do dia, é uma sementinha, né? Que está sendo regada, uma plantinha que está sendo cuidada para o futuro. Então, tudo é oportunidade de desenvolvimento. Esse pensamento exige a capacidade do adulto de postergar a recompensa, porque é muito longo prazo, não é? Né? E às vezes a gente quer recompensa imediata, às vezes não, a gente sempre quer recompensa imediata. O que eu falo pra família é muito isso. Fala assim, eu faço isso, resolve. Se eu gritar com ele, se eu arrastar pro banheiro, resolve. Resolve na hora. Eu falo, olha, existe uma diferença entre resolver na hora e entender que o que você está fazendo está ajudando com que este comportamento diminua ao longo do tempo. Ou seja, a criança está mais autônoma para a hora que eu peço, ela vai para tomar banho, ela está mais autônoma para arrumar os materiais. Se o que você está fazendo resolve momentâneo, mas ela continua apresentando o mesmo tipo de comportamento todo dia, quase todo dia, ou seja, não estou ajudando, não está funcionando.
né? E o gritar, o punir, ele tem uma... É científico, né? Assim, ele tem a tendência a aumentar a necessidade de você aumentar a punição, aumentar o grito. Então, isso vai chegando no nível de estresse enorme. E um ambiente estressante só vai aumentar um comportamento mais disruptivo, né? Um comportamento desse que a gente quer evitar. Então, qual que é o desafio de quebrar esse ciclo, né, de comportamento dos pais? É porque os pais estão sendo reforçados. Eu grito, funciona. Eu grito, funciona. E aí a gente... Só funciona quando eu grito, né? Exato. Não é nem só que funciona. Só funciona quando eu grito, né? E aí os pais permanecem. O filho está reforçando o comportamento do pai, né? Porque daí ele faz no grito mesmo. E aí, enfim, a aprendizagem não acontece. Né? Aprende, na verdade, que não deveria aprender. Que, olha, não, ainda dá para eu continuar aqui, porque minha mãe ainda não gritou. Exatamente, né? E ainda fica aquela coisa ruim de estar todo mundo indo mal-humorado pra coisa. Mais um dia que eu tive que gritar pra essa pessoa, né? Então, resolve na hora, mas no outro dia ele vai ter aprendido, não. Ainda minha mãe não gritou ainda, então eu posso continuar aqui mais um pouquinho. Ela ainda tá aguentando. É bem desafiador, assim, né? Então, acho que a gente pensando nessa coisa da desobediência, né? Eu acho que tem esse componente de entender a idade da criança. Então, você vê, as demandas que eu tenho com o Heitor são diferentes da que você tem com o João. Sim. Né? Embora os dois vão ter, eventualmente. Eu não considero que o Heitor é uma criança desobediente, mas ele tem, sim, comportamentos que ele vai me desobedecer. Sim, né? sim. Seja porque ele tá muito engajado numa coisa que ele gosta, porque ele tá testando uns limites comigo, né? Mas ele tem esses comportamentos, embora eu não acho que ele é uma criança desobediente, né? Porque isso de rotular a criança também é o que fica ruim, né? Então, eu entendo que ela é desobediente, começa a gritar e exigir várias coisas, né? No decorrer do dia, assim. Então, eu acho que tem a idade da criança, a maturidade da criança, né? O que mais que você pensa em trazer, pensando assim, olha, o que ajuda na obediência, né? O que leva... Como a gente está falando de obedecer como seguir instruções, a gente tem que pensar assim que para ser ouvido, a gente tem que estar conectado. Então, não esperar que a criança, assim, você tá aleatoriamente, você chegou em casa, você nem conversou direito com a criança, aí você já pede, faz isso, faz isso, faz isso, e a criança vai lá e faz, né? Ou a criança está envolvida em alguma coisa e você chega e diz. A conexão, ela precisa acontecer antes, né? Então, a gente ouve alguém, né? Quando alguém se interessou pelo que, né? Olhou para mim, né? Falou comigo, tá realmente atento. A gente se conecta mais e tende a sentir mais pelo que a pessoa tá falando se a gente sentiu essa conexão antes, né? Então, não adianta falar essas coisas aleatórias, soltas, né? Não, primeiro conecta, né? Primeiro se interessa, primeiro seja vinculado com a criança, né? Esse é o poder do vínculo ali entre pai e filho que precisa ser usado a nosso favor, né? Então, precisa se conectar antes de dar a instrução. Outra coisa é considerar o nível de habilidade, de cognição da criança, né? Então, se a gente dá uma instrução muito longa, se a gente dá uma instrução com muitas etapas, se a gente dá uma instrução que é muito complexa, muito abstrata. Muito vaga, eu vejo vaga. Muito, né? Você tem que se comportar bem. Exato. Né? É o clássico, eu acho. É uma coisa... E parece tão óbvio se comportar bem. É lógico, ele sabe que se comportar... Não sabe, né? Não sabe. Então, tem que falar o que significa. Significa não gritar? Significa não sair do lugar? Significa sorrir para as pessoas? Significa o quê? Então, falar exatamente o comportamento que a gente espera. E não muitos também, né? Não muitos. Então, a gente tem que ir experimentando qual essa complexidade do nível da instrução que a criança vai dar conta, né? Às vezes, a gente tem essa expectativa, não, mas ele já é adolescente, né? Mas dependendo do quanto a gente treinou, né? Da oportunidade de ele desenvolver, se seguir instruções, ou quanto realmente ele, de repente, tem uma criança que tem um pouco mais de desatenção, um pouco de prejuízo de memória de trabalho, por exemplo, sustentar as informações em mente, né? E isso pode ser, mesmo uma instrução para um adolescente, ele vai ter dificuldade. E lembrando ainda que na adolescência, ainda tem uma coisa de demarcar o meu eu ali, né? Do tipo, olha... Eu sou diferente dos meus pais, então você tem um movimento ali na adolescência meio natural, né? De, às vezes, se opor a algumas coisas que antes concordava no sentido de meus pares são assim. Então, você também vai ter uns desafios ali na adolescência, né? Em relação a essa obediência,
né? E até em relação às questões de regulação também, né? Tanto que quando a gente vai falar desses comportamentos, vou colocar como birra, mas de desregulações, a gente sabe que tem um pico ali na primeira infância, que vai abaixando, né? Então, sei lá, 2 anos, 3 anos, tá subindo até os 5, 6, o negócio vai descendo. Chega na adolescência, tem um outro pico também, né? Então, eu vi o Divertidamente 2, não sei se você viu. Você viu? Logo no comecinho, a mãe fala uma coisa, de repente ela chora. Aí a mãe fala, ela grita. Aí a mãe fala não sei o quê. Fala exatamente, os pais chegam e falam, gente, virou uma chavinha, assim, de repente, né? Sim. Ele tá nos altos e baixos, assim. Então, tem uns componentes da adolescência que até contribuem, né? Essa vulnerabilidade, né? A prontidão para receber aquela instrução. E também considerar o reforço positivo, não adianta, né? Assim, então, às vezes, a gente fica ali tão estressado, né? Já pedi tantas vezes, não tá indo e tal. Aí a criança faz. E aí, como você já pediu tantas vezes, você pensa assim, é o mínimo que devia fazer. Assim. E aí não reconhece, não elogia, não tem um momento agradável de reconhecer que ele fez, que ele deu conta, que ele se esforçou, né? Porque a gente vê que é uma coisa tão corriqueira que ele já deveria fazer sem nem eu pedir, e aí a gente não valoriza, né? E aí, minha mãe me manda o tempo inteiro. E ainda quando eu faço... É o mínimo, né? Continua com mau humor, continua achando ruim, continua achando, sabe, assim, não tem nenhum momento agradável, não vale a pena, né? Não vale a pena. Então, tem que valer a pena, né? Até a sensação de que vale a pena seguir a instrução, né? Que isso traz enfim, pelo respeito à minha mãe também, mas porque isso traz uma harmonia, traz uma sensação boa da minha conquista de ter feito, de deixar minha mãe feliz. Isso é importante também, né? Isso é importante. Estava pensando até um outro ponto, né? Que tem, talvez, essa coisa da organização do ambiente, das rotinas da casa também, né? Previsibilidade, exatamente. Porque aquela coisa que tem um horário do jantar, que tem um horário... Isso dá uma organizada também, né? Economiza esforço. Economiza. Porque daí é uma coisa que acontece todo dia, mais ou menos do mesmo jeito, a gente reduz a necessidade da instrução. Ela já sabe, a criança já está esperando que aquilo vai acontecer. Então, às vezes, só de você direcionar ali, se direcionar para a cozinha, mais ou menos na mesma hora, ela já sabe que está saindo jantar, né? Então, você não precisa ficar, vem jantar, já falei de novo, vem jantar. Né? Então, facilita muito, porque daí a gente economiza um monte de instrução e deixa a instrução para o que realmente vai precisar. O Heitor agora tá tem alguns dias que eu vejo que ele pede para ir tomar o banho. Que bonito. Entendeu? Ao invés de eu falar, vamos tomar banho. Aí ele fala assim, vamos tomar o banho? Posso tomar banho hoje? É você que vai ou é meu pai? Entendeu? Pode ser você? Tudo. E ele fala, vamos tomar. Eu falo, nossa, eu nunca imaginei que ia chegar também uma hora dele falar, não, vamos lá tomar banho, né? Mas ele internalizou um pouquinho, ele reconhece um pouquinho mais quando ele já tá ficando cansado também, né? Então, acho que ele sente que tá baixando, ele vai. Então, você vê que, né, deu uma facilitada. A Catarina me surpreendeu esses dias. Ela tá com quanto agora? Ela tá com 2 e 2 meses. 2 anos e 2 meses. Ela ainda mama, né? Mas pouco, assim, mais antes de dormir e tal. Por mais que ela não tenha associação de... Não precise necessariamente mamar pra dormir. E aí, ela tava irritada, aquela coisa que ela já tava com sono e não queria dormir. Eu falava, vamos lá, tá na hora. Chorando. Mas aí eu fui direcionando de qualquer jeito. Chorando, irritado, fui direcionando, tal. E aí... De repente, ela mesma foi meio brava, assim, ainda meio chorando, mas ela foi fechando as portas, assim, do quarto, a janela, não sei o que lá. E ela mesma preparando o ambiente. Pra dormir. Pra mamãe dormir. E eu falei, nossa, eu queria ter filmado, assim, porque foi tão Mas sabe o quê? Você até me lembrou essa coisa, a gente fala de obediência, né? A gente também acha que a criança tem que obedecer e obedecer de bom humor. De bom humor, né? Exato. Porque às vezes acontecia, de eu falar, Heitor, vamos pro banho, eu não quero, mas vai andando. Sim, né? Exato. Mas eu não quero tomar banho. E aí eu vou, tá bom, tô subindo a escada. E ele vem andando, reclamando, né? Isso é obediência. Fazer. Só ele tá me obedecendo. E a gente ele tá não precisa concordar. A gente não faz as coisas que tem que fazer, a gente faz por dever, não porque a gente tá feliz em fazer aquilo. Ele não precisa achar legal que é hora de tomar banho, entendeu? Assim, ele precisa, vamos tomar banho, né? Exato. Então, esse eu acho que é outro ponto da confusão do que é obediência, que é um ensinamento bem importante, que eu vejo na geração atual, a gente tá com um desafio, assim, né? De a pessoa que tá entrando no mercado de trabalho, assim, a gente vê
muito esses relatos, né? De, não, eu tenho que só ter coisas agradáveis no meu trabalho. Não, você tem que fazer o que tem que fazer, e independente se aquilo é agradável ou não. Porque eu acho que é uma coisa que a gente pode recair, não é que acho que a gente já conversou sobre isso, que a gente nunca utiliza, né? Mas aquela coisa assim, eu preciso deixar o banho legal. Vamos brincar no banho, a gente pode brincar, vamos tomar banho. Vamos, você vai com o papai faz não sei o quê. Vamos apostar uma corrida pra ver quem chega primeiro no banheiro. Porque eu acho que ele tem que obedecer achando legal aquilo, né? Sim. E, na verdade, o que ele tá achei legal e vou fazer. Sim. Se não fosse legal, talvez não fizesse. Sim, né? Exato. Então, assim, a gente não precisa também deixar todas as atividades muito interessantes para a criança para que ela faça espontaneamente feliz. Até porque se esgota e nem sempre vai funcionar. Pode usar? Pode usar. Isso. Facilita. E tem momentos que é aquele, tipo, hoje não dá, hoje nós vamos assim. Né? Eu não acho que tem que ser a estratégia diária. Sim, né? Então às vezes não dá para usar, às vezes você vai oferecer aquilo, não vai ser interessante, não vai funcionar. Então, assim, tem que... o importante é que entenda isso, né? Que aquilo precisa ser feito sendo agradável ou não agradável. Essa tolerância aí. Né? Vamos fazer um pode ou deve? Vamos, gente. Nossa, o tempo passa, né? Deixa eu até ver aqui se tinha só alguma outra coisa aqui, né? Então, pode ou deve trazer sensações agradáveis, estímulos agradáveis para que a criança siga as instruções, me obedeça. Como que eu Acho que pode, com certeza pode. Né? E isso vai nos auxiliar em vários dias. O que eu acho que não deve, como uma regra, né, que a criança sempre faça achando agradável, tornando que haja criatividade também, para deixar o banho de todos os dias algo super interessante para a criança. Sim. Né? Mas acho que pode, com certeza. Né? Pode ou deve dizer a consequência toda vez que eu dou uma instrução, por exemplo, falando assim, faz tal coisa, assim, não sei o que lá. Não, aí eu acho que não pode nem deve, né? Toda hora ficar... O que eu acho, talvez, né? Aí você me corrija também, assim, né? Pode ter crianças em que você relembrar as regras do dia com aquela criança é algo importante, né? Não só do dia, mas às vezes de momentos, né? Porque tem criança que você precisa de um pouco mais de instrução e de suporte. Olha, lembra o nosso combinado é que assim, a gente faz isso, que a gente não grita, que a gente não sei o quê, é isso, né? O que eu acho que é diferente de ficar o tempo inteiro nessa coisa, se você não, nós não vamos, se você não, nós não vamos, né? Isso, perfeito. Porque senão fica uma ameaça mesmo, né? Não significa que eu não possa fazer a previsibilidade. Olha, eu preciso que você faça isso para que então aconteça aquilo. Isso, né? Ou, às vezes, colocar uma consequência quando a gente vê que aquilo realmente chegou num ponto em que eu preciso colocar alguma coisa aversiva ali para acontecer. Mas isso pontual, muito pontualmente, né? Depois a gente usa todos os recursos, né? Em situações em que aquilo realmente precisa acontecer. Uma coisa que eu acho que é exatamente nisso que você falou, né? De uma previsibilidade de alguma coisa, que assim, o Heitor, ele acorda de manhã, ele já acorda perguntando, eu acordei cedo? Porque ele quer saber se vai dar tempo dele brincar antes de ir pra escola, né? E aí eu falo, acordou, filho, assim, né? Dá tempo da gente brincar e tudo. E aí ele já começa a fazer um monte de coisa divertida no quarto, lá na cama. E ainda não trocou de roupa. Só que aí depois ele entra numa de que isso aqui não foi brincadeira. É só depois que ele trocou de roupa, que ele desceu lá embaixo, que a gente brincou junto. Então a gente não brincou nada. Nossa, a gente não brincou nada. E a gente tava só brincando no quarto. Aí o que eu falo algumas vezes é, filho, assim, eu quero muito brincar com você. Se você não trocar de roupa agora, eu não vou ter tempo. Porque depois eu vou precisar arrumar o seu lanche, eu tenho que me arrumar, tenho que fazer isso, tenho que fazer isso. Então, se a gente não trocar agora, eu não tenho tempo de brincar lá na sala, né? O que, assim, não é uma ameaça. É uma coisa, tipo, olha, ou a gente vai fazer isso agora, ou realmente não vou ter tempo para isso, tá? Funciona todo dia? Não. Né? Assim, se bem que agora ele já... Ele teve uma fase pior, e agora ele já entrou nessa de que ele já acorda e ele já quer trocar de roupa, né? Mas é isso, foi uma batalha ali de alguns meses de entrar nessa, de falar assim, olha, vamos trocar de roupa, e aí a gente vai ter mais tempo para isso. Agora, acho que ele entendeu, pelo menos na maioria dos dias, né? Mas é isso mesmo. Legal. Você tem um pode ou deve? Pois tô pensando aqui, assim, né? Acho que eu vou fazer um parecido com o que eu fiz no outro, né? Mas é isso, assim. Tudo bem. Pode ou deve dar reforços positivos, sejam elogios, né? Coisas assim, para os comportamentos que eu espero que a criança faça. Deve. Isso não significa que eu tenho que fazer alguma coisa muito fake o tempo inteiro, né?
Mas é no sentido de reconhecer, trazer um bem-estar para aquela ação que a criança fez. Porque a gente tende a repetir comportamentos e que no final das contas, nos trazem um bem-estar. Né? E, lógico, ser reconhecido é bem importante. Por mais que a gente faça uma coisa que seja simples ou que já deveria fazer, né? De qualquer maneira. Então, sim, reconhecer, elogiar, dar um abraço, dar um sorriso, né? Direcionar para alguma coisa agradável, vai ser bem-vindo. E aí, então, difícil isso, tá? Pode ou deve punir a criança quando ela não faz determinado comportamento? Então, a punição, ela é o último recurso que a gente tem que usar. Tá? Então, quando que a gente vai usar a punição? Quando... punição, assim, né? Sem ser uma consequência natural, né? Quando a gente já tentou reforçar, ou quando aquela situação é bem importante, é um foco que eu preciso modificar e o reforço, enfim, não está funcionando, ou não estou tendo a oportunidade de reforçar, porque o comportamento positivo não está acontecendo, etc. E quando a punição acontece, ela tem que ser o mais próximo possível do que faz sentido para aquela tarefa. Tem que ser mais lógico, né? Então, por exemplo, não obedeceu que tinha que colocar a apostila na mochila, então perdeu ponto ali na escola. Esse é o mais lógico, natural das coisas, né? Mas, às vezes, pode ser que a gente tenha que colocar alguma coisa artificial mesmo, né? Então, olha, você sabia... A mãe falou, eu repeti. Né? Então, ter certeza de que a criança daria conta de fazer intencionalmente, ela escolheu fazer daquela maneira. Então, colocar, por exemplo, então, por causa disso, você vai ficar tantos dias sem jogar o joguinho tal que você gosta, que às vezes eu deixo você jogar. É artificial, mas é importante porque talvez ela não se sensibilize ali para a importância do que aconteceu. Porque acho que o problema é que muitas vezes, especialmente famílias de crianças que têm alguma questão, né? Como uma criança que tem um TDAH, uma criança que tem uma posição de desafio mais importante, assim, a punição é sempre a estratégia primeira da família. E aí começa a ter punições malucas. Vai ficar um mês sem fazer tal coisa. Aí eu falo, putz, agora você perdeu sua chance, porque agora ela não tem como ganhar de volta. Eu não expliquei pra ela, olha, se acontecer isso, a gente volta com isso. Depois ela nem lembra porque que ela Ela não lembra porque você não tem mais o que tirar. Então, eu chego uns que já tá assim, já tirei tudo. Qualquer coisa já tira, né? Fica discriminado. E aí, outra coisa que acho que as famílias misturam muito é punir tirando tempo com a família. Né? Isso com muita frequência. Ou assim, então, se você não fizer, você não vai no aniversário do seu amigo. Sim. Eu falo, gente, tipo, isso não dá. Ou se você não fizer, nós não vamos sair junto. A gente tinha combinado, a gente não vai. Ou a ameaça de que é uma coisa que não pode ser cumprida. Também. Isso, também. Né? De falar algo e depois fazer. Também acontece muito. Eu tive uma família, esse exemplo exatamente, que falava assim: eu já falei pra ele que se ele não tirar tudo 9 na escola, a gente não vai viajar no final do ano. Eu falei, vocês vão mesmo deixar de viajar no final do ano? Sim. Tipo, isso era meio do ano ainda, né? Vocês vão mesmo deixar de viajar no final do ano? Ainda que algumas famílias fazem, mas aí... perde um momento rico. Pra todo mundo da família. Todo mundo perdeu a viagem. Pensa que é a viagem da família. E todo mundo fica em casa sem viajar. Sim. Né? Então, é isso. Ou vai de qualquer jeito e tá falando. E essa minha família até falou assim, não, a gente vai. Então, não adianta você falar. Você pode ter a sorte dele se motivar e fazer. E acaba sendo desproporcional, né? O comportamento da criança, né? Uma punição grande que perde até o sentido ali. Exatamente. E aí, a gente corre esse risco nesse tipo de punição da criança entender que ela não é amada. Que eu não valorizo o tempo com ela, a não ser que ela se comporte de determinada forma. Então, se ela não for assim, eu não te amo e não quero ficar com você. Exato. Né? Exatamente. O que é um risco muito grande né? Para a construção da identidade, de autoestima, né? Daquela criança. Exatamente. A gente não pode falar da boca para fora. É o que acaba acontecendo muito, porque a gente se desregula. Tem que ser assim, olha, não, o que eu vou falar aqui, toda punição, toda consequência, eu tenho que pensar bem antes de falar. Porque se eu falar e não fizer, também tô passando uma informação que vai me complicar depois da vida. E se eu falar essa coisa do tipo, no momento de raiva, e falar, então não brinco com você se você não fizer isso, também tô passando uma mensagem muito ruim, né? Então, eu até falo assim, acho que é bem batido essa coisa, o combinado não sai caro, né? Então, assim, se tá muito difícil, elenca, de novo, a gente sempre volta, né? Elenca suas prioridades. Para essas prioridades, tenha clareza, seja você, como são os pais,
né? Se organizem. Quais que serão as consequências disso daqui? Entendeu? Assim, como é que eu vou estimular isso? Qual que é a consequência se isso não acontece? Deixa planejado, combina com a criança. Se não acontecer, você vai implementar uma coisa que você já planejou antes, que você não está decidindo no momento de raiva. E você vai revisar isso daqui uma semana, daqui 2 semanas, ou seja, esse combinado, essa coisa, eu implementei, está funcionando ou não está? Mas você também tira um pouco do peso de ter que funcionar na hora, sabe? Assim, eu já tenho um combinado, eu já tenho uma coisa planejada e eu estou tentando essa estratégia. Se ela não der certo, eu vou rever. Mas eu não vou rever em 1, 2 dias e me desesperar, né? E na raiva falar outras coisas, né? Perfeito. Maravilha. Então é isso, né? Vamos nos despedir? Vamos. Então vamos lá. Né? Vamos pedir encarecidamente, curtam, compartilhem para que nosso canal atinja as famílias e que nosso propósito também se amplie em ajudar para que a gente consiga o desenvolvimento das nossas crianças, que é nosso maior objetivo. Deem sugestões de temas. Façam perguntas, porque a gente gosta dessa interação e para que a gente possa sempre direcionar para os temas que são importantes para vocês e que possam te ajudar. Tá bom? Até a próxima. Até. Tchau, tchau. Tchau.